Você sabia que a Austrália entrou em guerra? Ih, olha que complicado. Vamos conversar? Namaste, Beat. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu estou aqui em estado de alerta. Obrigado por perguntar. Peraí, quando eu tô falando em guerra, eu não tô falando de guerra entre países, mas eu estou falando de guerra com uma instituição, uma plataforma, uma companhia que é bem confusa quando pensa em liberdade de expressão. Então tá, vamos conversar sobre o que tem que ser falado. A gente tem que conversar sobre o X, que é o que? O antigo Twitter. Aliás, esse nome é meio pornográfico, né? X parece uma coisa que, enfim... Bom, sendo o dono quem é, o que você pode esperar? Mas eu quero falar dessa guerra que a Austrália começou com o Twitter. Você sabe que aqui na Austrália a gente tem leis que regulamentam as mídias sociais. E aqui a coisa funciona. Só que claro que existem brechas. Esse negócio de entender o que é uma mídia social, como ela age na cabeça das pessoas, no comportamento, é tudo muito novo. Precisa ser estudado. Precisa de tempo para que tudo isso deixe de ser uma coisa nociva. E aí o que você vai fazendo? Vai podando de um lado, vai aparando do outro, vai liberando aqui e assim a gente vai caminhando. Mas qual que é o problema do Elon Musk aqui na Austrália? Qual é o problema do Twitter, para falar a verdade, aqui na Austrália? Recentemente a gente passou por alguns problemas muito graves aqui. Num dia um maluco entrou no shopping e começou a esfaquear um monte de gente. Assassinou um monte de gente. No dia seguinte, uma pessoa estava gravando uma missa de uma igreja ortodoxa e outro maluco simplesmente entrou e esfaqueou o padre. A pessoa que estava gravando a missa, eu não sei se tinha alguma ligação com o cara que esfaqueou, eu acho que não, parece que não. Gravou aquilo, estava ao vivo. E isso tomou uma repercussão absurda. Isso foi noticiado, com pessoas mostrando, claro, deixando a imagem desfocada, mas enfim, essa imagem apareceu em tudo quanto é lugar do mundo. O que a Austrália fez? Porque a nossa lei aqui ela é muito clara em relação a isso. Entrou com pedido ao Twitter, ao X, para que essas imagens fossem apagadas. E por incrível que pareça, o próprio Elon Musk, o próprio dono do Twitter, disse que a Austrália não pode controlar o que o mundo vê. Que talvez até apague para a gente não ver na Austrália essas imagens. Mas fora da Austrália, essas imagens vão ficar sim na plataforma para qualquer pessoa que tiver curiosidade. Mas voltando, né? Até pra você ter uma ideia, o que o nosso primeiro-ministro falou é que ele acha extraordinário a forma como Elon Musk está reagindo ao fato da Austrália pedir para que o conteúdo do padre sendo atacado seja apagado no mundo todo. É o que ele fala, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Isso tem a ver com implicações que são perigosas para a sociedade. Ele fala, mas não tem porquê as pessoas têm acesso a atos de tamanha violência. E claro que depois que isso aconteceu, quer dizer, 2 ataques tão absurdos na Austrália, as pessoas estão falando cada vez mais do papel das mídias sociais, porque não é simplesmente o fato de tirar isso do ar, mas como uma sociedade, como um país pode tomar atitudes em relação a esses atos. Por exemplo, será que o país precisa colocar mais dinheiro nessas plataformas, educando as pessoas sobre problemas mentais? Você está vendo que a gente pode usar essas plataformas para o lado do bem e não para o lado dark, para o lado escuro da vida? É uma pena que, infelizmente, como eu disse, essa porcaria de plataforma não seja tirada do ar, mas eu vi em algum lugar que se a plataforma não obedecer o que diz as leis da Austrália, ela vai acabar tomando uma multa de $750 mil por dia. Bom, o fato é que isso está tomando uma repercussão absurda aqui na Austrália. É político de tudo quanto é lado, falando a mesma coisa.
sendo contra essas ideias radicais e absurdas de liberdade de expressão. Segundo o pensamento desses senhores, de todas as pessoas que o acompanham, que trabalham para ele, tá ok. Você tem a liberdade de escolher ver uma pessoa sendo assassinada ou não. Mas aí é o que eu penso, em que mundo que a gente está vivendo? Como é que alguém pode achar isso uma coisa normal? Como é que alguém pode achar satisfatório você deixar uma imagem de uma pessoa quase sendo assassinada, uma pessoa sendo esfaqueada? Liberdade de expressão tem limites. A gente precisa pensar que essas mídias sociais têm uma responsabilidade em todos os sentidos. Você não pode fazer da internet terra de ninguém, mostrando coisas absurdas e achar que isso é ok. Antes da gente começar a falar de qualquer coisa, deixa eu já te dar a minha opinião do que eu acho do Twitter. Um lixo, uma porcaria. Eu não sei nem como definir o que eu acho essa plataforma. Eu já não gostava muito quando nem o tal do novo empresário, o tal do Elon, era dono. Imagina agora sabendo quem ele é, o que eu acho dessa empresa. Mas infelizmente tem aquela coisa, né? Você fica nas mãos desse tipo de pessoa, você não tem o que fazer. Para você divulgar alguma coisa, você tem que usar essa plataforma. Eu tô sendo hipócrita a ponto de falar que eu acho um lixo, sabendo que eu tenho conta lá. Mas a minha conta lá, eu não uso pra nada. Ela só tá lá porque ela tá lá. De vez em quando eu até coloco uns vídeos. Aliás, eu vou colocar esse vídeo falando que ela é um lixo lá. Então tá tudo bem. Os países precisam sim se regulamentar e dar um basta e falar, existe um limite para isso. Você pode ter até curiosidade de querer entender o que aconteceu, mas ter o prazer de assistir isso e achar que é normal ter esse tipo de imagem disponível para qualquer pessoa, você acaba normalizando uma coisa que é absurda, grotesca, sem sentido. E uma coisa que eu gosto muito da Austrália é que aqui a gente não vive um mundo, um país polarizado. A gente tem os dois lados da moeda na política, não é? Como qualquer lugar do mundo. Mas aqui, o lado social da esquerda vive muito bem com o lado da direita. Tanto é que os dois lados concordam que esse tipo de conteúdo precisa ser tirado do ar. Se fosse no Brasil, seria exatamente o oposto. O lado da direita seria... Não tem que ficar porque tem que ficar. Porque é o que o Elon Musk quer, é o que o nosso líder quer, então tem que ficar. A gente tem que agir com pensamento lógico. A gente tem que agir pensando nas consequências do que a gente faz, do que a gente mostra, do que a gente posta, do que a gente vê. Você que vende a liberdade de expressão a qualquer custo, acha normal esse tipo de coisa? Essa é uma pergunta muito idiota da minha parte, porque eu sei que esse tipo de gente radical vai falar que sim, é normal. E eu sei que vai ter gente me xingando, me xoxando, falando baixarias, porque eu sou contra a liberdade de expressão, mas eu não tô nem aí. Eu não acho que a gente precisa viver com um mundo tão polarizado e esquisito. E aí, eu vou deixar aqui na barra de descrição várias matérias falando sobre esse problema, sobre essa guerra. Eu sei que a Austrália é um país que não vai banir o X, que não vai banir o Twitter. Mas quem me dera que a gente vivesse nesse comunismo, nessa ditadura, que falasse assim, tira essa porcaria. A prova de que a gente não vive nesse mundo é que esse monte de gente que fala comunismo, ditadura, eu não tenho direito de falar. Essas pessoas vivem falando, então que ditadura é essa que as pessoas falam que não podem falar, continuam falando? Tá vendo como é estranho? Tá vendo que o pensamento não combina? Nossa, eu já tô misturando Lé com Cré. Tá. Mais uma vez, uma coisa que eu sempre digo para finalizar esse vídeo. Liberdade de expressão não tem nada a ver com cagação de expressão. Você tem que saber quando você está falando merda ou quando você está fazendo alguma coisa pro lado do bem. É isso. Zé Fini, eu espero que a Austrália vença essa guerra e que consiga calar a boca de uma pessoa tão sem noção como esse empresário mimadinho que acha que pode fazer o que quer, que pode lutar contra todo mundo por acreditar na sua liberdade de expressão, que é um tanto quanto questionável e duvidosa. Tá bom? Então tá bom. Gostou do vídeo? Se gostou, já sabe como analisar. Deixa eu te pedir desculpa, eu sei que eu tô com essa voz fanha, mas a minha rinite tá atacadíssima. Eu fico com uma alergia absurda quando eu penso em algumas pessoas, quando algumas coisas me dão esse tipo de asco. Aí ó, a rinite ataca. E aí sai porcaria, né? Não tem jeito. Mas o vídeo, eu tenho certeza que o vídeo tá muito bom.
Se você não é uma pessoa radical, provavelmente você vai pensar sobre isso. Por favor, não esqueça de avaliar, tá bom? Isso faz com que o vídeo ganhe proporções e a gente espalhe a palavra para o mundo. A minha palavra. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça que a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, Beauty. Tchau.